Tirou! Pega! Que morre! Esse vídeo foi me enviado por um inscrito e eu quero aproveitar aí o contexto das imagens e trazer um dos conteúdos que o canal WMPC Dog Box traz aí no manejo de dog, de guarda e proteção com dominância acentuada, no caso do Dog Box, pois algumas pessoas, alguns conteúdos na internet não transmitem a função primária do box, a sua origem, que ele é um dog aí de agarre, ele é um dog aí usado para fazer guarda e proteção. E alguns conteúdos transmitem como se fosse simplesmente um dog de companhia, a qual não é verdade. E o canal WMPC Dog Box tem se esforçado dentro das suas limitações para trazer aí o contexto do box dentro da sua origem primitiva, da sua função primária, a qual mesmo foi criado. Um dog para fazer guarda e proteção, um dog para caça, um dog para combate. E aqui nesse vídeo contextualiza bem essa função do dog. Ele fazendo aí o agarre, uma mordida encaixada, uma mordida firme, não solta, ele ataca ali pelo focinho, imobilizando a sua presa. Então, não foi eu que estava caçando, não sou eu que estou caçando aí, não sou eu que fiz esse vídeo, eu apenas estou usando ele para trazer a informação que nesse contexto poderia ser um bandido, poderia ser um ladrão entrando dentro da sua casa ou mesmo na rua, poderia ser um ataque de outro dog pelo mau manejo, ou um dog solto que o atacasse, ele tivesse que fazer a guarda de si mesmo, ou atacasse você e o dog tivesse que entrar na função ali de guarda e proteção sua, do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu patrimônio, do seu terreno. E nós vemos aí que o box, ele atua, ele age de uma forma muito positiva no seu contexto aí de guarda e proteção. Então esse box que a gente tem visto aí na internet, ele voltado ali só para a companhia, ele não traz a verdade do que realmente é um dog box na sua função primária de guarda e proteção. Então nós vemos aí que ele tá ali com a mordida encaixada, ele sacoleja, ele faz o agarre e não solta. Então no contexto da caça ali ele segura até o animal ser abatido, e no caso do combate até o outro animal ir às vias de fato no contexto aí de óbito. Então o dog box geralmente ele ataca ali no focinho ali, e realmente ele só vai soltar se o outro animal não puder mais reagir ou fugir, ou no comando, no contexto dele ser adestrado e ter o comando para tal. Então um dos conteúdos do canal WMPC Dog Box de manejo é sobre o Dog Box na sua função de guarda e proteção, com a dominância acentuada, que é o caso do meu dog, o Baruch. Então, através do meu manejo com o Baruch, e do Baruch ele ser um dog de guarda e proteção, já por suas raízes, pelos seus ancestrais, por sua linhagem, a gente foi aí trazendo o contexto real do que realmente é um dog box de guarda e proteção. Então eu estou aproveitando essas imagens, contextualizando aquilo que o canal já tem transmitido e falado, não só em palavras, mas em obras, como os vídeos podem mostrar, que o dog box, ele com o manejo correto, ele faz guarda e proteção com excelência.
Então é um dog de agarre, é um dog ali que tem uma boa mordedura, ele tem um bom ataque, ele tem uma boa guarda, ele tem uma boa defesa e ele pode ser usado para tais funções recebendo o manejo correto. Então o dog box, ele recebendo o manejo correto de adestramento, ele pode e faz guarda e proteção, a qual não perca para nenhum outro dog a qual tenha essa função. Então a mídia, uma parte da internet tem transmitido um dog box fora dessa função, fora da guarda, fora da proteção, e a gente vê que ele segura, ele sacoleja, ele tá firme no seu ataque. Então nesse contexto aí poderia ser outra situação. É isso que eu quero que a princípio entenda nesse contexto aqui, nesse conteúdo, que nesse contexto é um contexto de caça, mas que vocês possam perceber que poderia ser um ladrão, ou poderia ser outro animal no contexto de outro dog, a qual o dog precisasse entrar em ação. E uma vez o dog box entrando em ação na sua função primária de guarda e proteção, realmente aquela pessoa, o animal que está sofrendo o ataque do box, fica em uma situação muito apertada, no caso dele ali já fazendo a mordedura e fazendo um encaixe, fazendo um agarre dessa mordedura. Então eu quis aproveitar e estou aproveitando imagens para trazer, para informar que o dog box é um dog de agarre, de guarda e proteção, de combate, se necessário. E agora que essa informação ela foi passada, demonstrada, e ainda tem vídeos demonstrando, tem outros vídeos canal de outros box, mais do meu box, Dog Box Baruch, dentro dessa função de guarda e proteção que já é natural do dog. Se deixar o dog num terreno, num local, ele naturalmente, sem adestramento, ele vai estar nessa função de guarda e proteção. A questão é que o dog box, ele recebe um mau manejo, ele recebe a humanização, ele recebe o anti-manejo. Então, uma vez ele recebendo o anti-manejo, a humanização, o mau manejo, enterra, em alguns casos, essa função de guarda e proteção do box que ele tem. Então ele tem essa função, mas ela fica sucumbida pelo mau manejo, pela humanização, né? Pela falta de conhecimento sobre o mesmo. E pode acontecer do dog ele despertar essa função num momento inadequado, e a pessoa não ter a dominância, não ter a liderança, não ter o controle sobre o dog, não somente sobre o dog box, mas de outras raças também, onde as pessoas têm um anti-manejo, têm a humanização, e o dog, ele, por um motivo ou outro, ele manifesta ali a sua guarda, a sua proteção, a qual a pessoa não estava esperando, porque pensava que o mesmo não faria aquilo. Tenho vídeos também, tem conteúdos falando sobre isso e demonstrações práticas de pessoas que não pensavam que o seu dog ia ter aquela atitude e não tomaram as precauções, prevenções devidas, não tinham comando, não tinham dominância sobre o dog, não tinha controle. E uma vez eles exercendo guarda e proteção, as pessoas não tiveram como impedir nem cessar a agressão, no caso do dog atacar e trazer algumas fatalidades para outros dogs, para outras pessoas e em alguns casos para si mesmo, até em relação a outras raças em si. Então aqui foi só para contextualizar essa questão, que o box ele é um dog realmente de guarda e proteção, de combate, é um dog de agarre, ele recebendo o manejo correto, sobretudo não recebendo um mau manejo.
criar o dog sem o anti-manejo, sem a humanização, naturalmente ele vai fazer a guarda territorial, a guarda pessoal do seu dono, das pessoas em si, e vai exercer essa função muito bem, porque foi para isso que o dog foi criado. Beleza? Agora vocês ficam aí com uma meditação aí das coisas do alto. Lá em casa eu fui o primeiro a ter Cristo como único Senhor e Salvador. Minha mãe era de outra religião, minha mãe não gostava de crente, não gostava de igreja evangélica. Meu irmão era da doutrina católica, não se sentia bem quando falava que Maria não é intercessora, como a doutrina católica ensina, e outros ensinamentos que são misturados, de doutrina espírita, de reencarnação, de purgatório, etc. E eu fui transmitindo, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, o que realmente a palavra de Deus está dizendo sobre, e Deus deu entendimento, tanto a minha mãe como a meus irmãos, que Cristo é o único Senhor e Salvador da alma, intercessor. Então, agora vai vir a meditação sobre isso, vai vir um pequeno testemunho rápido do meu irmão, William César. Vocês vão ver o que Deus fez na vida dele. E aproveitem e se agarrem à salvação de Deus em Cristo como único Senhor e Salvador de vossas almas. Agarre Cristo, como esse dog está agarrando aí a sua presa. E não solte Cristo por nada, porque Cristo é a salvação da sua alma e da sua casa. Beleza? Fique com Deus, tudo de bom. Boa meditação aí das coisas de dog e boa meditação agora das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom. Que eu sempre cito que são bênçãos na minha vida, que Deus usou bastante para me moldar. Uma delas é a minha mãe, que está aqui. Fez uma surpresa para mim, nem me falou que ia vir, ó. Levei um susto. Ela disse que não falou para eu não ficar nervoso. Estou nervoso do mesmo jeito, mãe. Meu irmão mais velho, nosso primogênito lá da casa, na fé, foi o primeiro a aceitar Jesus. Vocês sempre me ouvem falando dele, nem falei dele na última vez que eu ministrei aqui. Meu irmão que trouxe o evangelho para dentro de casa, que me alcançou com muita graça, muita inteligência. Eu te louvo por isso. Grande é o meu Deus, grande é o meu Senhor. Grande é o meu Jesus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar no teu grandioso ser, vejo a tormenta e o céu estrelado a proclamar ao mundo teu poder. E então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Santo teu nome, Jesus.
Oh, Deus. E quando penso que não negaste a Cristo, teu Filho amado, por amor de mim, meu coração, que nele tu ganhastes, transborda, ó Pai, por teu amor sem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim eu for ao céu subindo, contemplarei a face do Senhor, adorarei por teu amor infinito, a quem mostrou por mim tão grande amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Humanamente falando, Abraão foi fundador de nossa nação judaica. Quais foram as experiências dele com respeito à questão de ser salvo pela fé? Será que foi por causa de suas obras que Deus o aceitou? Se assim foi, então ele teria alguma coisa de que se orgulhar. Mas, do ponto de vista divino, Abraão não tinha nenhum fundamento para se orgulhar. As Escrituras nos afirmam que Abraão creu em Deus, e foi por isso mesmo que Deus riscou seus pecados e declarou-o sem culpa. Entretanto, será que ele não ganhou seu direito ao céu por todas as boas ações que praticou? Não, pois ser salvo é um dom. Se alguém pudesse ganhá-lo sendo bom, então não seria de graça, mas é dado a todos os que não trabalham para esse fim. Deus declara que os pecadores são bons aos seus olhos se eles crerem que Cristo pode salvá-los da ira de Deus. O rei Davi falou a este respeito, descrevendo a felicidade de um pecador indigno que é declarado sem culpa por Deus. Bem-aventurados e dignos de inveja, disse ele, são aqueles cujos pecados são perdoados e colocados longe de sua vista. Sim,
Quanta alegria para aquele cujos pecados não são mais contados contra ele pelo Senhor. Agora, então, a pergunta: será que esta bênção só é dada àqueles que têm fé em Cristo, mas também guardam as leis judaicas? Ou a bênção é dada também àqueles que não guardam as leis judaicas, mas somente confiam em Cristo? Bem, quis dizer de Abraão? Dizemos que ele recebeu essas bênçãos por meio da sua fé. Foi só pela fé mesmo? Ou porque também guardou as leis judaicas? Para ter a resposta a essa pergunta, respondam a esta: quando foi que Deus deu esta bênção a Abraão? Foi antes que ele se tornasse judeu ou antes que ele passasse pelo rito da circuncisão da iniciação judaica? Foi só mais tarde, depois que Deus prometeu abençoá-lo devido à sua fé, que Abraão foi circuncidado. O rito da circuncisão foi um sinal de que Abraão já tinha fé e que Deus já o tinha aceito, declarando-o justo e bom a seus olhos, antes que o rito fosse praticado. Assim, Abraão é o pai espiritual daqueles que creem serem salvos sem obedecer às leis judaicas. Vemos então que aqueles que não guardam essas leis são justificados por Deus por meio da fé. E Abraão é também o pai espiritual daqueles judeus que foram circuncidados. Eles podem ver pelo seu exemplo que não é este rito que os salva, pois Abraão achou a misericórdia divina somente pela fé, antes de ter sido circuncidado. Portanto, é claro que a promessa divina de dar a terra a Abraão e seus descendentes não foi porque Abraão obedeceu às leis de Deus, mas porque ele confiou que Deus guardaria a sua promessa. Entretanto, se ainda vocês alegam que as bênçãos de Deus vão para aqueles que são bonzinhos, afirmo então que não tem sentido nenhum as promessas divinas àqueles que têm fé, e que é tolice ter fé. A questão, porém, é esta: quando procuramos ganhar a bênção e a salvação de Deus pela guarda de suas leis, terminamos sempre debaixo da sua ira, porque falhamos sempre em guardá-las. O único jeito de podermos evitar a quebra de suas leis é não ter nenhuma delas para quebrar. As bênçãos de Deus, portanto, são concedidas a nós por meio da fé como presente, de graça. Temos certeza de recebê-las, quer sigamos ou não os costumes judaicos, se tivermos fé como a de Abraão, pois ele é o pai de todos nós quanto à fé. Isto é o que as Escrituras querem dizer quando afirmam que Deus fez de Abraão o pai de muitas nações. Deus aceitará toda e qualquer nação e povo que confie nele, tal como Abraão. E esta promessa é do próprio Deus, que dá vida aos mortos e fala de acontecimentos futuros com tanta convicção como se eles já pertencessem ao passado. Assim, quando Deus disse a Abraão que ele lhe daria um filho que, por sua vez, teria muitos filhos e se tornaria uma grande nação, Abraão creu em Deus, embora essa promessa fosse impossível de cumprir-se. E, porque sua fé era forte, ele nem se preocupou com o fato de que já era velho demais para ser pai na idade de 100 anos, e que Sara, sua mulher, aos 90 anos, também era velha demais para ter um filho. Entretanto, Abraão nunca duvidou, creu em Deus, pois sua fé e sua confiança tornaram-se ainda mais fortes. Ele ainda louvou a Deus por esta bênção antes mesmo que aquilo acontecesse. Ele estava absolutamente certo de que Deus tinha todo o poder para fazer qualquer coisa que prometesse. E foi por causa da fé que Abraão revelou que Deus perdoou seus pecados e o declarou sem culpa. Agora, esta declaração magnífica, que ele foi aceito e aprovado mediante a sua fé, não foi somente para benefício de Abraão. Ela foi também para nós, assegurando-nos de que Deus nos aceitará do mesmo modo como aceitou Abraão, quando crermos nas promessas de Deus que trouxe Cristo Jesus, nosso Senhor, de volta à vida. Ele morreu por nossos pecados e voltou à vida a fim de fazer-nos retos para com Deus, enchendo-nos com a justiça divina. Romanos,
capítulo 4, do versículo 1 ao 25.